Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, que nos honra aqui com a sua presença. Eu devo até acrescentar que em dezembro de 2022, logo no escalo do Plano Ferroviário Nacional, eu contactei todas as autarquias, juntas de freguesia e câmaras municipais servidas diretamente pela linha do Corvo, para que dissessem, respondessem uma pergunta muito simples, se eram a favor da reabertura da linha do Corvo ou não. De mais de 20 autarquias responderam 5. Algumas delas, nem puxadas a ferro, quiseram dizer se eram a favor ou não da reabertura do Corvo. Eu não perguntei se vocês vão reabrir ou querem financiar a reabertura. Não, são a favor da reabertura da linha do Corvo. Responderam 5. E foram essas 5 que eu convidei para a hora de hoje aqui, e mais ninguém. Responderam à chamada da Boca da Guiara, Nogueira e Ermida, Alvações do Corvo, mas não sei se já chegou ou se ainda chegará, mas foram os 3 que se disponibilizaram para estar cá hoje. E, portanto, gostaria de saber a sua opinião, a sua posição sobre uma possível reabertura da linha do Corvo, à luz da sua inclusão no Plano Ferroviário Nacional. Se isso vai trazer benefícios para a região, se é um projeto de futuro, se é uma aposta ganha ou não, também dentro destas alterações climáticas que são cada vez mais graves e mais notórias num território que está refém do transporte rodoviário. Não temos outras alternativas que não transporte rodoviário a combustíveis fósseis. Não me parece algo sustentável. Portanto, sem mais delongas, passo a palavra à Sra. Vice-Presidente. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui. Agradecer o convite que foi dirigido ao município. De facto, o Sr. Presidente, conforme também transmitiu, tinha a intenção de estar, mas por força das circunstâncias atuais não lhe foi possível poder comparecer. Queria cumprimentar também aqui o Sr. Presidente da Junta e todos os presentes. E, de facto, é um tema que já há algum tempo se vem debatendo nas localidades e no território do Concelho de Vila Pouca de Aguiar. A linha do Corvo, sem dúvida nenhuma, era um elo de ligação aos territórios, entre as populações, era a facilidade, digamos assim, da mobilidade também entre as pessoas e entre as populações, que de facto hoje em dia nos sentimos com muita dificuldade ou com alguma dificuldade em garantir. Isto porque, como sabemos, os transportes públicos ou o acesso aos transportes públicos nos nossos territórios não são tão fáceis como em territórios de maior densidade populacional. E, portanto, isso de facto é um problema que temos diariamente. Ainda há pouco tempo, no início deste ano, agora com a transmissão de competências para as SIMs no âmbito dos transportes, nos vimos com algumas dificuldades até para conseguirmos manter algumas linhas dentro dos territórios e de acesso às populações. Portanto, de facto, o transporte rodoviário não é suficiente nos dias de hoje para as populações e também para as próprias linhas que são seguidas. Não é tão vantajoso como seria há uns anos atrás, até porque infelizmente nós temos uma diminuição de população a nível dos concelhos e a nível do distrito também. E, portanto, efetivamente a reativação da linha do Corvo ou uma maior mobilidade no que diz respeito ao transporte ferroviário seria, a nosso ver, sem dúvida uma mais-valia para o território no sentido de chegar a mais pessoas, conseguir trazer mais pessoas para o território, conseguir manter também jovens e estudantes no território, porque, como sabemos, muitos dos jovens e alunos de Vila Pouca de Aguiar também vêm para Vila Real pela oferta educativa mais abrangente que têm. E, portanto, o facto de termos aqui uma linha ferroviária, sem dúvida que aproximaria também os jovens e os alunos também do concelho, que neste momento, quando vêm para a universidade, optam por ficar aqui em Vila Real durante a semana e depois ir a Vila Pouca de Aguiar, e estamos a 25 km de distância. E, portanto, isto é, de facto, um ponto que se deve refletir. E sabemos que se tivéssemos um transporte ferroviário, pelo menos, seria mais rápido, chegaria a todas as... O facto não é só ter uma linha de transporte, digamos assim, do autocarro que vem até Vila Real. O problema depois é chegar às freguesias e às aldeias residentes das pessoas. E, portanto, o Vila Pouca Evidente, que é centro urbano, e, portanto, tem acesso, Pedras Salgadas também, e algumas freguesias que ficam na linha, precisamente, paralela à linha do
idosas e que muitas vezes as suas reformas são para pagar a mobilidade delas para ir ao médico, ou aos exames, ou à farmácia. E, portanto, o facto de termos aqui a possibilidade de conseguirmos chegar a essas populações também com a linha férrea, acaba por facilitar aqui um bocadinho, não só os horários, mas também a economia familiar. Evidente que agora também temos esta questão dos passos que não são pagos e, portanto, algumas vantagens que se pode dar, mas a nível de acessibilidade, a nível de população, a nível de dinâmica local, sem dúvida nenhuma que a linha ferroviária seria uma mais-valia. Aliás, em todos os países da Europa, penso eu, as linhas ferroviárias são os planos de desenvolvimento e, portanto, só em Portugal é que, infelizmente, não temos esse plano de desenvolvimento. Apostou-se mais em autoestradas do que em linhas férreas e, portanto, neste momento é que temos este problema, então, conforme estava a falar dos combustíveis fósseis. Portanto, a nível de sustentabilidade e do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, que a linha ferroviária seria a melhor alternativa ou a melhor opção para termos nos territórios. E, portanto, naquilo que o município de Vila Pouca puder ajudar, apoiar, evidente que, mediante os custos que se apresentaram aqui, não é viável só os municípios conseguirem fazer esta. Pelo menos não é viável os 11 milhões, não é? Portanto, os 2 milhões, mas também só a prospeção foi só até Vila Real, portanto, teríamos que ir um bocadinho mais. Exatamente, portanto, teríamos que ir um bocadinho mais longe. Mas é evidente que as autarquias, como sempre, e em territórios de baixa densidade, estão sempre prontas a ajudar, estão sempre prontas a dar mais às suas populações e a desenvolver. Portanto, o investimento maior é, sem dúvida, nestas matérias que são de extrema importância para os territórios. Como referi, não só para a mobilidade entre pessoas, mas para a fixação de pessoas, que é um dos grandes dramas, digamos assim, de Portugal no seu todo, de Portugal interior. E, portanto, isto poderia ser uma alternativa e poderia ser, efetivamente, uma mais-valia para ajudarmos a fixar estas pessoas nos territórios. Portanto, não sei se, de uma maneira geral, respondi às suas questões. Portanto, também estamos aqui para, conforme disse bem, fazermos aqui um debate, vermos aqui as possibilidades ou não, os custos que há para os territórios. Se me perguntar se há desvantagens, neste momento também não as estudei, não sei, poderá haver algumas, mas eu penso que isto seria um investimento a longo prazo e que rapidamente depois traria retornos também para a população e para toda esta dinâmica da linha do corpo. E, portanto, esta é a posição, aliás, os próprios jaguareses, as próprias pessoas pedem, reativem a linha, isto é muito importante, até a nível turístico, não é? Portanto, nós temos sempre a dificuldade de trazer turistas ao território, porque quando chegam de avião precisam de um meio de transporte para chegar aos territórios. E, portanto, se só houver os autocarros, conforme a gente costuma dizer, se houver a linha rodoviária, efetivamente não é tão apelativa como uma linha férrea, não é? Como nós sabemos. E, portanto, será também a nível de chamar turistas e outras pessoas para o território, será sem dúvida muito importante. Não sei se... Sim. O meu nome é Francisco Azevedo. Desculpe, deixávamos as perguntas para o debate. Sim, Senão vamos atrasar aqui os trabalhos. Está bom? Desculpa. Desculpa, depois sim temos todo o tempo do mundo para responder a tudo e mais alguma coisa, está bom? Então passo a palavra ao Sr. Presidente da União de Freguesias de Iramida e Nogueira, que é mais uma freguesia também resistente e combatente. Devo lembrar um episódio aqui em 2019, no qual, aqui também notada, promovi um encontro entre os presidentes de juntas de freguesia do Troço, Régua, Abamos, ou seja, desde a junta de freguesia da Régua até a junta de freguesia de Mouçós, e também na altura só 2 é que compareceram e mais uma vez foi Alvações do Porvo e Nogueira e Ermita. Portanto, às vezes quando metemos todos os governantes e políticos no mesmo saco, temos de pôr um bocadinho a mão na consciência de não. Ainda há gente com sentido de dever e sentido de Estado aqui nos nossos territórios. Portanto, passo a palavra ao Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer e cumprimentar o Sr. Alfonso por esta iniciativa. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca Gostaria de cumprimentar também todo o público presente. E a nossa
nossa posição relativamente à linha da abertura da linha do Corvo portanto, é muito simples. Dizendo que o nosso povo sente-se enganado. A última vez, o povo foi enganado a última vez que lhes prometeram que iriam reabilitar a linha e que iriam fazer obras de beneficência, foi para encerrar. As pessoas sentem-se magoadas, as pessoas identificam-se, é um povo que se identifica muito com a família. Muita gente, toda a gente, muitos deles tiveram uma profissão ligada à CP, bateristas, revisores. As pessoas sabiam a gente ideia, as pessoas sabiam as horas pelo comboio. Portanto, as pessoas identificavam-se com aquilo, e aquilo era um marco para eles histórico. Tanto é que, a nível de. Estou falando da parte, estou falando de uma da parte da família, que era a parte que conhece a garantia da população, aquelas vezes delas. E, portanto, nesse sentido, as pessoas ficaram. As pessoas identificavam-se mesmo com eles. E o povo lá, a população ficou mais pobre. Desde o momento que retiraram a ferrovia, o povo ficou mais pobre, ficou mais triste, está envelhecido. Durante anos as pessoas não houve investimento a nível de acesso, a nível de melhorias de estradas, porque as pessoas estavam bem, estavam servidas pelo canal ferroviário. E desde o momento que as pessoas viram-se privadas disso. E pronto, as pessoas queriam muito que o comboio voltasse, numa vertente em que as pessoas fossem servidas pelo comboio, não numa vertente, por exemplo, só turística, em que utilizássemos o canal ferroviário e não tivéssemos a certidão para a população. Nesse sentido, não, as pessoas não estariam interessadas nesse sentido, mas teriam todo o sentido em partilhar, em explorar a linha de forma a que fosse de servidão pública, de serviço às populações, de serviço de turismo, de serviço a carga, de serviço de população, mas no fundo era dar uma utilidade àquele canal que está ali inutilizado. Nós, noutras vertentes, já tivemos também, a notícia que iria e está previsto que vão fazer a continuação da ecopista, Vila Real, faz a ligação de Vila Real a Santa Marta de Rivião, e haveria ali algum conflito de interesses em que as pessoas diziam, não, mas vamos fazer a ecopista e depois não veio o comboio, e porque é que uma coisa impossibilitará a outra? Nós, como autárquicas, portanto, apresentamos as nossas dúvidas e solicitamos esclarecimentos à Câmara Municipal, a quem está a fazer o projeto, a essas pessoas que estão envolvidas, e fizemos uma ação de esclarecimento lá, junto à população, e o que nos ficou garantido, e é nesse mundo que nós concordamos que tivesse uma utilização ao canal ferroviário, uma ecopista, é que o canal ferroviário é a encenação de condições infraestruturais. Eles neste momento vão ceder, mas imaginando que nós iremos fazer agora a ecopista faz-se, mas se daqui a meio ano, se daqui a um ano, se daqui a 2 anos, se pensarmos na reabertura da linha, portanto, será dada sempre a prioridade à linha, será sempre ao canal ferroviário, será sempre o comboio que terá prioridade. Pronto, nesse sentido nós ficamos esclarecidos, até porque a linha está ao abandono, portanto, nós à beira do canal ferroviário temos habitações em que esta estação, em que não é feita a manutenção que deve ter que ser feita. Portanto, achamos que temos, de uma forma ou de outra, teremos que dar sempre uma rentabilidade no canal ferroviário. No entanto, claro que a nossa prioridade seria, e será sempre, tenho quase a firme certeza, que se formos aquelas pessoas que atravessaram o canal, onde atravessa o canal ferroviário, que não é uma pessoa que esteja contra o comboio ou contra. Portanto, toda a gente está a favor, portanto, a nossa reivindicação das massas, concordamos com a causa, estamos aqui para dar força e estaremos aqui para lutar no que for necessário. Seria uma mais-valia do desenvolvimento do campo. Meus caros, eu daria a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia de Almações, mas acabou por não vir. Portanto, vamos prosseguir aqui para uma apresentação, na qual eu vou tentar fazer o seguinte. Primeiro, desmistificar tabus que foram sendo criados ao longo dos anos sobre este tipo de linhas. Vias estreitas, linhas de proximidade, linhas com traçados sinuosos, etc, etc. Depois, encaixar aqui a reabertura da linha do Porto no âmbito do Plano Ferroviário Nacional, compreender que custos e proveitos estão aqui envolvidos
já 60 anos. E está a haver um movimento contínuo, desde há 20 anos a esta data, de reabertura de linhas por essa Europa afora. Portanto, quando falávamos aqui ainda à margem, antes de começar este debate, qual seria o grande objetivo deste debate, e como já afirmaram muito bem, um dos principais objetivos deste debate é saber, afinal, o que é que queremos. O que é que queremos para a linha do Corvo? Se queremos uma linha do Corvo, como eu ouvi no ano passado, a 160 km por hora, se há sequer necessidade de velocidades estonteantes dessas para servir aqui a linha do Corvo, se ela faz sentido, haja ou não haja a tal transversal transmontana, a linha de alta velocidade, a qual tem congregado também os devidos esforços de outras entidades regionais, e pronto, sairmos daqui. Não vamos sair daqui com um cronograma de reabertura da linha do Corvo, não vamos sair daqui com um compromisso das autarquias a dizer sim, nós vamos estar com X para a reabertura da linha do Corvo. Não é para isso que estamos aqui hoje, nem era isso que conseguiríamos obter aqui hoje. Mas, como diz o ditado chinês, até a maior das viagens começa com um simples passo. E é esse simples passo que estamos a dar aqui hoje. Um passo, aliás, que já não é o primeiro. Friso que já foi dado um primeiro e importantíssimo passo, que foi a inclusão da linha do Corvo no Plano Ferroviário Nacional. Muitas outras linhas e troços ferroviários encerrados do país, aqui mesmo ao nosso lado, no Tâmega do Tui e do Salvador, por exemplo, não foram incluídas no Plano Ferroviário Nacional. A linha do Corvo foi, na sua plenitude, desde a Régua até Chaves. E isso não pode ser ignorado, e é a partir daí que temos de dar o passo seguinte. Hoje estamos aqui a dar esse passo seguinte. Gostaria que fôssemos muitos mais aqui hoje, até porque eu moro numa aldeia onde nunca passou o comboio nem nunca irá passar, portanto eu também poderia virar as costas e dizer não estou aqui a fazer nada, não vou usar o comboio. Mas não é essa a atitude que devemos ter, porque o comboio nesta região toda, a linha do Corvo que atravessa o distrito de Vila Real todo, de norte a sul, serve muita gente. Uns diretamente, mas outros indiretamente. E é isso que vamos tentar então ver aqui nesta apresentação que trago hoje. E no final então, debate onde podem pôr todas as questões, devem colocar todas as questões e mais algumas. Não há perguntas certas ou perguntas erradas, perguntas ingênuas ou perguntas estratosféricas, muito técnicas. Tudo vale tudo. É para perguntar tudo e sairmos daqui o mais esclarecidos possível. E gostaria também de sair daqui, pelo menos com um compromisso, e isso sim eu peço aos senhores autarcas aqui presentes, de continuar este tipo de sessões de esclarecimento à população em Vila Pouca de Aguiar. E eu devo dizer, por exemplo, que na página que eu estou a gerir no Facebook, sou só eu. Às vezes as pessoas dizem, olha, vocês podem fazer assim, assim. Não há vocês, sou só eu. É só um caramelo que aqui anda a tentar fazer chegar esta mensagem às pessoas. Mas mesmo nessa página, que é Via Estreita, eu tenho visto um crescendo notório de pessoas que começaram a seguir a página e que no seu perfil tem vivo em Vila Pouca de Aguiar, vivo em Bolos de Aguiar, estudei em Vila Pouca de Aguiar. Tem sido imenso. Portanto, eu fiquei agradavelmente surpreendido de que a população do Conselho de Vila Pouca de Aguiar ainda esteja tão aguerrida, tão agarrada a esta causa que é o transporte ferroviário. Não é os comboios, não é a linha do corpo, são os serviços ferroviários. Ok? Fiquei agradavelmente surpreendido com isso. Tem muita gente de Vila Pouca de Aguiar interessada no tema. Portanto, sem mais delongas, vamos à apresentação. No final, debate, para colocarem todas as vossas questões, a mim, aos senhores autarcas, entre todos. Se for possível, seja já então com esse compromisso de brevemente, em Vila Pouca de Aguiar, vamos promover também um debate, juntar a população. Ainda não tem custos, não há milhões, portanto há vontade. Não custa. Quer dizer, se não quiserem dar um cabaz de presunto e de mel, não digo que não. Não digo que não. Mas não custará milhões, certamente. Ok? Pronto, então vamos passar. Esse compromisso é público. Ótimo. É isso que eu quero ver. Então vamos passar à apresentação. Não vos ajudarei a amassar muito. Se quiserem passar para a plateia, estejam mais à vontade até para ver a apresentação.
caríssimos, então o objetivo hoje é perceber um bocadinho em que ponto é que estamos na reabertura da linha do Corvo, desmistificar tabus que foram sendo criados ao longo das últimas décadas à volta destas linhas e apresentar propostas concretas em cima delas. Ok? Pronto, vamos começar por desfazer tabus. Um dos principais tabus que há aqui, quando se fala na reabertura da linha do Corvo, é as pessoas dizerem que já não há linha nem estações. Tranquilo, isso até é uma vantagem. Não se zanguem já por eu dizer isto, mas a vantagem é óbvia. A linha já estava, por si só, degradada. E com 20 ou 30 anos de abandono em cima, pior ainda. Portanto, nunca a reabertura da linha do Corvo seria feita pela via tal como está. Ela tinha de ser arrancada e feita tudo outra vez. Felizmente, hoje em dia, já não estamos no início do século XX e o processo de construção de uma linha é um bocadinho mais fácil do que era na altura. Sendo que o canal já está feito, as obras de arte já estão feitas, as estações já estão feitas. Portanto, há muito material para fazer reabrir uma linha. Sendo que, como já foi referido aqui também, tudo isto ainda está dentro do domínio público ferroviário. Ou seja, com raríssimas exceções, não se aliena coisas que estão dentro do domínio público ferroviário. São feitas concessões por X anos. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 25 anos, whatever. Ou seja, quando eu costumo corrigir as pessoas que dizem, olha, a linha do Corvo ia até Chaves. Não, a linha do Corvo vai até Chaves. O comboio é que já não vai até Chaves. A linha do Corvo vai até Chaves. Ainda vai até Chaves. Ok? Ora, vamos falar muito nisto hoje. Isto é os trabalhos de reabertura de uma via férrea que também já estava encerrada há várias décadas na Sicília, na Itália. E, exemplo daquilo que eu estava a falar agora, a linha, no estado em que está, não vai permanecer. Ela tinha de ser toda levantada de qualquer das formas e reposta depois com material novo. Este tabu não faz qualquer sentido. Este exemplo, então, eu adoro. Isto é no país de Gales, no Reino Unido, é o Welsh Highland Railway. E esta era a pobre da estação de Tryfan Junction, com 50 anos de abandono em cima, ou seja, já não há estação. Como é que pode reabrir a linha se já não há estação? Tranquilo, reconstrói-se a estação. Isto não é ciência de foguetões, é engenharia. Faz-se. Portanto, aqui uma estação com 50 anos de abandono, completamente destruída, a maior parte das estações ao longo do canal não está nem de perto nem de longe neste estado de completa ruína, e eles conseguiram-na refazer. Portanto, é um tabu que não faz sentido nenhum. Outro tabu preferido da população é o traçado é sinuoso e lento. Então vamos por partes. As vias estreitas são sinuosas porque são vias de montanha, são as que melhor se adaptam a este tipo de traçados. Fazer uma via larga desde a Régua até Vila Real teria custos muito superiores àquilo que é um traçado em via estreita, desde a Régua até Vila Real. A parte do ser lento ou não, uma viagem entre a Régua e Vila Real feita de automóvel ou feita de comboio, bastava que a velocidade média do comboio fosse de 50 km por hora para a viagem demorar exatamente a mesma. Fosse o automóvel pela A24, fosse pela Nacional 2, fosse pela estrada interior que acompanha o Vale do Corvo, iria ter o mesmo tempo de viagem. E as velocidades podem ser escalonadas em patamares. Há locais que são mais sinuosos, de montanha, a velocidade tem de ser mais reduzida. Há locais, como na Veiga da Guiara, onde há retas de 2 e 3 km na linha do Corvo, aí a velocidade pode e deve ser maior. A velocidade máxima também de uma linha férrea não se reduz só ao seu raio de curva, ou seja, à sua velocidade de projeto. Não é? Também tem a ver com o estado de conservação da via, e isso é que tem sido aquilo que, ao longo da década de 70, 80 e a partir daí, tem reduzido o tempo de viagem das linhas, que é o estado de conservação da via, onde entram os famosos afrouxamentos, em que a velocidade de projeto, por exemplo, na linha do Tua, é 50 km por hora, mas logo na década de 80 foi reduzida para 45, e então, quando entrou o NEC, depois do acidente de 2007, havia troços a 20, a 30, 35, 40, 20, 25, era uma manta de retardos. E, neste troço específico
velocidade de 30 km por hora para 40 km por hora para já tirarmos quase um quarto de hora à viagem. Portanto, quando eu falava há bocado, ou uma piada que alguém dizia no ano passado que a linha do Corvo tinha de ser a 160 km por hora, bolas para quê? Não é necessário esse tipo, para esses patamares de velocidade para servirmos a população. Aqui um desenho um bocadinho mais técnico, tirado aqui da própria linha do Corvo, na zona de Folhadela, aqui próximo, nós temos uma curva de projeto com um raio de 70 metros, quer dizer que a velocidade máxima ali é de 30 km por hora. Mas, se desenharmos a curva azul com um raio de 100 metros, já elevamos os tais 10 km por hora, já chegamos aos 40 km por hora. Isto, no máximo, afasta o traçado da linha 5 metros mais para fora. É claro que isto parece muito simples, mas vai sempre haver movimento de terras e é essa construção toda. Mas não estamos a falar de um incremento para 40 km por hora, que já vai tirar quase um quarto de hora de viagem ao tempo de viagem. Não estamos a falar de obras de engenharia do gabarito de um túnel do Marão. São coisas relativamente simples de se fazer. Aqui, em termos de sinuosidade, bem, se a linha do Corvo é sinuosa, garanto-nos que há muitas linhas por esse mundo afora, ambas vias métricas, que são muito mais sinuosas. Aquela é a famosa ponte em espiral de Brusio, na linha de Bernina, na Suíça, onde, para vencer um desnível de forma simples e rápida, fizeram uma ponte em espiral. E é muito mais sinuoso do que as nossas curvas aqui na linha do Corvo. Ou então, nos Andes, no Equador, a solução em zigue-zague do nariz del diabo, em que o comboio chega, vai até aquela ponta dali, vem, marcha atrás, marcha ré até lá embaixo e depois volta a andar para a frente, lá para baixo. E então, num local, num espaço relativamente curto, um comboio consegue vencer um desnível igual. Portanto, em termos de sinuosidade, há linhas bem mais sinuosas por esse mundo afora e que operam e que funcionam e que estão a servir as pessoas todos os dias. Já outra vez no patamar das velocidades, e valendo mais uma vez da linha de Bernina, vai desde San Moritz a Tirano, na Itália, eles têm vários patamares de velocidade. Há locais onde, por exemplo, em Vila Pouca da Guiar, teríamos velocidades de 65, 70 até 80 km por hora, mas há outros locais, como será o troço daqui para baixo até à régua, não todo, mas em alguns locais, onde funciona a 30 km por hora. E não tem problemas nenhums com isso, e esta linha movimenta milhões de pessoas por ano. Outro tabu, já há alternativas ao comboio. E como já se falou aqui, alternativas excelentes. Não, não há. Não há assim tão grandes alternativas ao comboio. Um ponto que se deve frisar aqui sempre é que a velocidade máxima não é o mesmo que a velocidade média. Uma viagem daqui ao Porto, por muito que a autoestrada seja a 120 km por hora, a velocidade média não vai ser 120 km por hora. Portanto, o mais importante aqui é garantir uma velocidade média que seja mais elevada. E não velocidades de 160 km por hora, se depois a cada passo vai ter de estar a parar. Portanto, a velocidade média também não vai ser 160 km por hora. Outra questão aqui, e tem-se falado muito no tempo de viagem, tempo de viagem, tempo de viagem. Eu, como estudei gestão, licenciatura em gestão, uma das primeiras noções que nos atiraram em cima de economia é a elasticidade procura-preço. Ou seja, não basta uma viagem ser mais rápida, porque se ela for mais cara, também não vai ter procura. O que é que eu quero dizer com isto? A velocidade não é a única coisa que importa aqui. Importa a frequência, importa a segurança, importa a parte cénica também, importa assim, a velocidade, os serviços a bordo, etc, etc. Porque é que uma rede de expressos, por exemplo, é altamente competitiva face ao comboio na linha do Oeste? Porque o material circulante, digamos assim, é mais moderno, tem mais serviços, mais disponibilidade, etc, etc, etc. Ou seja, não é apenas a velocidade que importa. As alternativas, não há autocarros na maior parte destes percursos ao fim de semana e feriados, comboio havia sempre, ok? Neste percurso entre a Régua e Vila Real ficou também mais caro, perderam horários e ainda ganharam um transbordo pelo meio que antes não havia. E os autocarros expressos, como também já foi referido aqui, não servem as aldeias. Tal como na linha de alta velocidade também, por exemplo, também não servem as aldeias. E
e há gente a morar aqui. Há gente que precisa desta mobilidade. Um exemplo mais concreto de uma viagem entre Vila Real e Vila Pouca de Aguiar em 4 alternativas. Ir pela autoestrada, ir pela Nacional 2, viajar de autocarro ou viajar de comboio, se já tivéssemos aqui o comboio implantado outra vez. Em termos de distância, estamos a ver que a distância é relativamente igual às 4 alternativas, sendo que por acaso a autoestrada até é a que tem mais quilómetros pelo caminho. Em tempos de viagem, claro que a autoestrada aqui consegue ganhar, mas se formos ver entre as outras alternativas, a diferença é muito reduzida, sendo que o autocarro ou o automóvel às vezes também tem de contar com o trânsito aqui em cima do quartel. Portanto, estes tempos também podem alterar. Mas aquilo que é notório, absolutamente notório, é o custo dessa deslocação. Porque viajar de comboio, que é aquele laranja avermelhado ali ao lado, é muito mais barato do que qualquer uma das outras alternativas. E como já foi aqui frisado, e bem, vive muita gente neste território com poucas posses. E ou paga, se calhar, os medicamentos do mês, ou paga o táxi para ir ao centro de saúde. E, às vezes, o dinheiro não chega para tudo. Portanto, só numa distância tão curta quanto ir daqui de Vila Real até Vila Pouca de Aguiar, a diferença ao ano entre vir de automóvel ou ter um passe ferroviário pode chegar quase até aos 500, 600 euros por ano. Diferença. Mais caro vir de automóvel do que vir de comboio. Outro tabu excelente quer dizer pura e simplesmente que a via estreita não presta. Como se a via larga fosse salvadora e por si só a via cola resolvesse problemas. Há aqui um dado muito interessante. A rede ferroviária do Japão tem 22 mil quilómetros de via estreita e só 4 mil de via larga. Grande parte daquele país enorme e desenvolvido transporta-se em via estreita. Bitola quase métrica. A bitola que eles usam, salvo ver, é 1067 milímetros e a 9 milímetros. Portanto, é uma diferença disto, 6 centímetros. Ok? 22 mil quilómetros. A Austrália tem comboios com pendulação ativa, como o nosso Alfa pendular, em via estreita também 160 km por hora, os tais. A Espanha, só em 2003, de uma assentada via de Barroga, com 300 km de comprimento, via métrica. E ainda vamos ver muitos mais outros exemplos desses. A via estreita não presta. Bom, a Suíça adquiriu há pouquíssimo tempo material de segunda classe e primeira classe, bibitola, ainda por cima, já vou explicar melhor à frente o que é. Portanto, há uma aposta contínua lá na via estreita e mesmo aqui em Portugal, a última via estreita que ainda temos em operação, que é a linha do Volga, consegue atrair enchentes de pessoas para se deslocar diariamente ou deslocações ocasionais que também são muito bem-vindas. Este é o tal comboio bibitola que foi adquirido agora há pouco tempo na Suíça. O que é isto do bibitola? Consegue circular em duas bitolas diferentes, via larga e via estreita. Este aparelho que se vê aqui no fundo da imagem é o cambiador de bitola. O comboio, mesmo sem parar, passa por ali. Os eixos são telescópicos, abrem ou fecham mais, conforme o caso, e pode passar automaticamente de uma bitola para a outra. Isto é o mesmo que dizer que se poderia ter aqui material circulante, poderia ir direto de Chaves ao Porto, mudando de bitola na regra. Okay? Ou seja, há soluções e continua a haver uma aposta contínua na via estreita. Noutros países, no nosso país. Portanto, a bitola é um problema. Isto é um caso na Áustria, em que estamos a olhar para um comboio de via estreita, de bitola 70 centímetros, ou seja, ainda mais pequenina aqui do caminho do Corvo, e que transporta diariamente, semanalmente, cargas de várias toneladas, neste caso de madeira. E na imagem seguinte vão perceber melhor, estamos a falar de zorras de via estreita a transportar vagões de via larga em cima. Ou seja, a bitola é um problema? Não há problema nenhum. Isto é o mesmo que dizer, por exemplo, que poderíamos ter comboios de via estreita a ir de Sabroso de Aguiar a levar granito, chegava à régua, os vagões de via estreita sobem para as zorras de via larga e o comboio segue depois para o Porto de Leixões, por exemplo. Portanto, não há problemas nenhums com a bitola. Ok? Seguidamente, um problema bem
ruas são um problema? Nem por isso. Isto é uma imagem da cidade de Chur, na Suíça, onde, e não é o caso único, mas este é bastante emblemático, onde uma locomotiva convencional, isto não é um tram, não é um elétrico, não é um metro do Porto, não é uma locomotiva convencional, que circula numa rua lado a lado com os autocarros da cidade. Portanto, em Vila Boca de Aguiar, uma vez que parte do canal foi ocupado por arruamentos, a solução da passagem de um comboio convencional mantém-se sem problema algum. E este é apenas um dos casos. Na Suíça há vários casos de comboios convencionais a passarem em arruamentos. Portanto, as ruas são um problema? Não. Aqui, em termos de velocidade também, a velocidade é um problema. Como eu expliquei já atrás, também não é problema nenhum. Isto é a imagem de um comboio aqui na Cordilheira Cantábrica, na Espanha, na tal linha que foi reaberta em 2003, a linha de La Roa, em que providencialmente apanhou ali um sinal de velocidade máxima admissível de 50 km por hora. Esta linha foi reaberta, a procura que eles calcularam acabou por ser ainda superior, tiveram que arranjar mais comboios e já têm os seus próprios comboios de luxo, o Transcantábrico e o Expresso de Lava. Portanto, a velocidade aqui nestas vias é um problema. Não é problema nenhum. Outro dos tabus, e este sim é um bocado pernicioso e convém também desmistificar, é dizer haveria via para quê se não havia passageiros. E isso também já foi dito aqui e já foi explicado aqui. Não havia passageiros porque havia uma total desadequação dos horários às necessidades da população. Se as aulas começam às 8h15 da manhã e o comboio chega às 8h30, não vai haver procura. É a coisa mais simples do mundo transformar um serviço destes em absolutamente desnecessário ou desprezível. Houve também a situação do transporte de mercadorias e de despachos aqui na linha do Porto. É mais receita que se está a tirar. E depois, o material circulante deplorável, e as imagens falam por si, o material circulante que passava aqui na linha do Porto, ainda até à década de 90, eram ou carruagens de madeira da década de 20, que vieram da Alemanha como compensação pela Primeira Guerra Mundial, o absurdo da situação, ou então as famosas chetas, que eram automotoras pequenas, acanhadas, muito desconfortáveis, e era isto que tínhamos a circular aqui na linha do Porto até há bem pouco tempo atrás. Agora apresento-vos aqui os últimos horários da linha do Porto que chegaram até Chaves. E, olhando bem para eles, é notório o porquê de não haver procura dos comboios. Daí, não sei se conseguem ver, mas eu digo-vos daqui, o único comboio que chegava às Chaves, só havia um que chegava às Chaves, chegava às 9h56 da manhã. Com os estudantes a entrar a trabalho às 8h15 e os trabalhadores às 9h, o comboio só chegava 1 a 2 horas depois das necessidades deles. Não iria haver procura. Mas mesmo em termos de Vila Real, se olharem bem, o problema é o mesmo. O primeiro comboio da manhã chegava às 7h21. Já não dava para os estudantes. O seguinte chegava às 11h11. Já não dava para os trabalhadores. Não há procura. Coisa mais simples do mundo, destruir estas linhas. E foi isto que foi feito metodicamente, ao longo dos anos, de norte a sul do país, nestas linhas. O horário de regresso, tão pouco interessava a Vivalma, porque saía de Chaves, o único, só saía de Chaves às 3 da tarde. Os estudantes saem às 5, os trabalhadores saem às 6. Quem é que vai procurar este comboio? Ninguém. É a coisa mais simples do mundo destruído. Portanto, quando diziam não andava ninguém, em parte é verdade, mas é preciso perceber o porquê que não andava ninguém. Não foi as pessoas que viraram as costas ao caminho de ferro. Foi o Estado que virou as suas costas ao caminho de ferro. E isto convém ficar bem explicado. Bom, posto isto tudo, onde é que estamos agora? Ponto importante. Estivemos a ver a destruição sistemática do caminho de ferro, aplicado neste caso em concreto à linha do Porto. Entretanto, veio do céu aos trambolhões, felizmente, a elaboração do Plano Ferroviário Nacional, que teve já dois períodos de consulta pública, ok? Até que saiu então a versão ainda provisória, mas já elaborada, do Plano Ferroviário Nacional em 2022, e é deste ponto que estamos aqui. E volto a frisar, é um ponto histórico. Muitas outras linhas e troços deste país não foram incluídos no Plano Ferroviário Nacional. A linha do Porto está lá.
estamos numa universidade, estamos aqui num território que tem engenheiros, tem gestores, tem arquitetos, tem a própria população que vai utilizar a linha. Portanto, se vamos estar à espera que seja uma linha qualquer em Lisboa a fazer um estudo para a reabertura de uma linha de ferro que é nossa, não serve a nós, então não estamos a perceber muito bem como é que é a mecânica de uma democracia. Qual é o nosso papel enquanto cidadãos ativos. Deve ser criado aqui um grupo de estudo para a reabertura da linha de código. Levantar quais são todas as necessidades de transporte para depois confirmar a linha do código no Plano Ferroviário Nacional, obter o financiamento e seguir. Eu tenho em casa, por acaso hoje não trouxe, um guiazinho feito no Reino Unido, que eu já tenho isso feito há uns 20 anos, que é um guia completo de como reabrir uma linha de ferro. Já fizeram isso há 20 anos. Mas no Reino Unido eles têm um programa engraçado. Eles dotam uns X milhões de libras para programas de reabertura, mas tem de ser cada regiãozinha, cada comunidade a chegar-se à frente e a dizer: nós queremos a reabertura da nossa linha, temos aqui o nosso estudo de reabertura. E depois em Londres é que vão dar: ok, o vosso estudo parece-nos bom e viável e execuível, tem aqui X milhões de libras esterlinas, vamos reabrir. E tem reaberto N troços ferroviários naquele país com este sistema. Portanto, se funciona lá, creio que pode funcionar aqui também. E é isso que temos de fazer para chegar então a bom porto, à reabertura da linha do Porto. Porquê? Porque o que é uma região sem ferrovia? Incluindo aqui a do Porto na malha ferroviária do Douro, nós temos aqui então que temos 30 estações ao longo de um território de 96 km, ok? E o que é não ter estas vias férreas? Isto é uma disrupção total no tecido social destas regiões. Isso tem sido notório ao longo das últimas décadas. O abandono progressivo, o aumento dos custos de transporte, do custo de vida, de ficar aqui. Das quase 400 km de via estreita que a malha ferroviária do Douro tinha, hoje tem zero, não tem nada. Estamos completamente reféns do transporte rodoviário. Isso não é sustentável de maneira nenhuma sob qualquer prisma. E quando vemos este movimento e vemos várias autarquias ao longo deste território a querer continuar a transformar tudo isto em ciclovia, eu pergunto em que é que isso se coaduna com os Objetivos Nacionais de Coesão Territorial, descarbonização da economia, combate à desertificação e desenvolvimento sustentável. Eu não sou contra as ciclovias. Sou contra estas ciclovias em canais ferroviários, que é diferente. Ok? Não tenho problemas com ciclovias. Não me estorbo. Estorba-me sim é que a linha do Córdoba não esteja já a ser planeada a sua reabertura a sério, enquanto se continua a alcatroar o canal ferroviário. Isto sim é que me faz bastante impressão. Isto já é um mapa tirado do Plano Ferroviário Nacional, ok? Onde demonstra territórios que estejam a mais de 1 hora da estação ferroviária mais próxima. Notaram aqui alguma coisa? Traz os montes, a raia transmontana quase toda a vermelha. Portanto, somos um de 3 territórios no país, que é a Serra da Peneda, Barrancos, e nós estamos a mais de 1 hora de ferrovia. Mais uma vez, isso não é sustentável. Em termos de habitantes que são servidos pela linha do Córdoba, diretamente, freguesias diretamente atravessadas pela linha do Córdoba, temos um total de 66 mil habitantes. Não me parece de todo desprezível que um território de 66 mil habitantes não precise ou careça de uma via férrea. Parece-me um número bastante grande. No cômputo geral, então, das vias estreitas, são 163 mil habitantes neste território todo que não têm direito ao transporte ferroviário. É mais do que é a quinta maior cidade do país, que é Braga. Mas estes 66 mil, e vou dar aqui um caso muito específico, que é o meu. Eu fui estudante aqui no Colégio Salesiano dos Goiás da Régua, mas eu sou de Vinhais. Então, como é que eu ia para casa? Ia pela linha do Douro e pela linha do Tua até Mirandela. A minha terra fica a 66 km de Mirandela. E, no entanto, eu fui no tempo regular da linha do Tua. Quando temos esta visão de que as pessoas não usam porque a estação fica longe da aldeia, a minha ficava a 66 km de distância e eu ia usar. Isso não é desculpa.
É o mesmo que dizer que alguém a morar no fundo da Avenida da Boa Vista no Porto nunca vai usar a estação de Campanhã. Não faz sentido algum. Porque houve um estudo da EDP para a linha do Tula, por exemplo, que estabeleceu quantos habitantes moravam a 500 metros e a 1000 metros de uma estação. Então lá está, um habitante da Póvoa de Varzim nunca na vida vai utilizar a estação de Campanhã. Já está a mais de 1000 metros. Não faz sentido este tipo de pensamento. Ok? Bom, passando aqui então para este tema. E não quero constranger os senhores autarcas que aqui estão, por causa da ciclovia, mas este tipo de números tem que ser demonstrado. Até porque a minha experiência ao longo dos últimos quase 20 anos em que eu tenho seguido estas ciclovias em leito ferroviário, sim, porque eu gosto de ler e já fui a algumas delas ver realmente no terreno o que é que se passa nelas, elas são caríssimas. Elas não são nada baratas. Um caso aqui da linha do Tâmega, por exemplo, a linha do Tâmega vai de Coração a Amarante, Celurico, Mondinho, Arco de Baúlio, está bom? E aqui há tempos, durante a vigência da Troika, houve 6 milhões de euros para converter o traçado de Amarante ao Arco de Baúlio em ciclovia. Mas não houve os quase mesmo 6 milhões de euros para reabrir a linha do Tâmega entre Liberação e Amarante. Não pode ser isto incongruente. Isto é altamente. Não é que houve dinheiro para uma coisa e não houve dinheiro para outra. Podem falar, mas havia dotação da União Europeia para este tipo de projetos e não para aqueles. Então é nosso dever criar lobby para que essa dotação não vá para coisas destas, mas vá para a ferrovia. Estão a perceber a lógica? Não é nós também lavarmos as mãos como Pilatos e a culpa é toda dos políticos que são todos maus e nós fazemos o que também por isso. Mas, convém sublinhar, este é o caso extremo. É a ciclovia mais cara que eu conheço. Custou 167 mil euros por quilómetro. É um número seguro. E isso é o mesmo que dizer que, com uma reabertura a 500 mil euros por quilómetro, que é mais sensivelmente o que custa reabrir uma via médica, 500 mil euros por quilómetro, quer dizer que a cada 3 quilómetros do que se gastou na ciclovia do Tâmega, dava para ter reaberto 1 quilómetro de ferrovia. Se este rácio não é assustador, eu não sei o que será. É caríssimo, estas ciclovias são caríssimas. Só que cada euro investido numa ciclovia destas traz quantos ciclistas, quantos visitantes, quantas toneladas de mercadoria traz na trotinete? Já se fez esse cálculo? Não. Mas cada euro investido numa via férrea, quantos ciclistas, que também traz os ciclistas, um comboio traz os ciclistas. E quantas trotinetes traz? Também traz várias trotinetes. Só que também traz os visitantes, também traz mercadorias, também traz despachos das pequenas e médias empresas. Uma realidade que se nos escapa, e até a mim me escapava, e que eu vi de repente numa notícia referente à minha terra, Vinhais, quando perdeu o expresso da Rodonorte que ia para o Porto, foi imediatamente uma pequena produtora de Vinhais dizer: perdi o meu transporte das minhas mercadorias que eu vendia no Porto. Ficou imediatamente sem o seu transporte de mercadorias dela, produtos, de uma pequena produtora que deixou de ir para o Porto. Agora, transportemos isso para aqui. Se calhar um pequeno produtor de alvações do Corvo também deixou de ter a oportunidade dos seus produtos irem parar ao Porto. Se calhar um pequeno produtor de Zimão, ou de Saboroso de Aguiar, ou de Oura, ou de Vilela do Tâmega, também não tem o seu transporte dos seus produtos para vender. E estas coisas também são todas incluídas num transporte ferroviário. Bom, uma imagem vale mais de 1000 palavras, não é verdade? Esta foto daqui foi tirada numa destas ciclovias. Na ciclovia do Montado, no ramal do Montemoro Novo, no Alentejo. É neste estado que está o Parque de Marins. Portanto, não basta dizer que vem aí uma ciclovia e vem aí pessoal e depois virar-lhe as costas. Eu não pus aqui imagens de fotos tiradas no ano passado, aqui mesmo ao nosso lado, em que poucos meses depois de terem alcatroado aqui este troço, desde a estação até aqui ao Otávio, foi apelidado pela Câmara Municipal como um troço essencial, fundamental, aliás, fundamental para o Otávio, não sei como, já havia uma ciclovia paralela feita aqui ao lado, esse troço já cheio de ervas também, cheio de mato. Portanto, não basta fazer, tem que se manter também. E estes dois testemunhos que vieram parar à minha página Via Estreita, de duas pessoas, dois ciclistas que utilizaram estas ciclovias, ambos a queixar-se, um na linha do Savor e outro na linha do
precisamente pela falta de manutenção destas ciclovias. Portanto, custos de ciclovia versus a ferrovia, eu trago aqui também outro exemplo concreto daquilo que disse ainda há um minuto atrás, de que os comboios não são inimigos dos ciclistas nem dos pedestrianistas. Bem pelo contrário. Nós já temos em Vila Pouca de Aguiar uma pequena rota, que são rotas sinalizadas, com setinhas, tudo devidamente sinalizado, em que passa providencialmente pela estação de Tourencinho e pela estação de Zimão. Ou seja, quer-se fazer um passeio ao fim de semana desta pequena rota em Vila Pouca de Aguiar, entra-se no comboio em Vila Real, sai-se em Tourencinho e pode-se apanhar o comboio outra vez em Zimão e voltar para Vila Real. O comboio não é inimigo de ciclistas nem pedestrianistas. Okay? Ou seja, o comboio não impede ciclovias. Ciclovias é que impedem comboios, se forem feitas no canal ferroviário. Portanto, não estamos aqui em inimizado contra quem usa trotinetas e bicicletas e gosta de andar a pé. Eu próprio sou corretor. Já fiz muitas provas aqui em Vila Real, o do Ultratrail, o Ultratrail da Serra de Alvão, etc. Trilho dos Linces. E vamos a correr aí pela Serra afora. Temos serras tão lindas, trilhos tão lindos. Temos ciclovias por aqui. Podemos ter as ciclovias, desde que não impeçam o regresso do comboio. Mais exemplos concretos do que é que estamos a trocar entre ter uma ciclovia ou ter um serviço ferroviário. Não sei se daí conseguem ver bem, mas aquela linha azul ali é o traçado da linha do Corvo em Chaves, que passa providencialmente nas traseiras do Hospital de Chaves. Portanto, quem queira ir ao Hospital de Chaves para uma consulta regular, podia ter um apiadeiro precisamente no Hospital de Chaves, sair diretamente no Hospital de Chaves. Aqui ao nosso lado, em Mateus, acontece exatamente a mesma coisa. O centro de saúde que eu uso, onde está uma médica de família, está à mesma distância do canal da linha do Corvo. Um apiadeiro em Mateus, as pessoas saem diretamente para o centro de saúde. Não sei quantos idosos lá chegam de bicicleta. Um dia deste cheio de perguntar. Ou de trotinete. Um dia deste cheio de perguntar. E agora aqui, Vila Pouca de Aguiar. Vejam a escala, 100 metros. Agora não sei se aí bem. Isto é 100 metros. Portanto, estamos a falar de distâncias a 200 a 300 metros da estação de Vila Pouca de Aguiar, que está ali em cima. Temos o mercado, temos a Câmara, a Junta de Freguesia, o Tribunal, o Centro de Saúde e a escola. Tudo a 5 minutos a pé da estação de Vila Pouca de Aguiar. Mais central do que isto é difícil. Ok? E mais uma vez, vamos perguntar. Quantos estudantes chegam agora no inverno com 2 graus em cima de bicicleta e de trotinete para a escola secundária de Vila Pouca de Aguiar? Quantos visitantes, e agora, esta é o valor, quantos visitantes saem de um cruzeiro na Régua e pegam a sua bicicleta para fazer 63 km até às Pedras Salvadas? Adorava saber esse número. Parece enorme. Vamos perceber a diferença entre ter uma coisa e outra? Pronto. Reabertura de vias férreas. Nós já temos uma reabertura de uma via férrea a acontecer aqui em Portugal. A ser muito lenta, mas está a acontecer. Que é a linha do Douro. Mais uma vez, um mapa tirado do Plano Ferroviário Nacional, onde lá está a linha do Porto mais uma vez, mas temos a reabertura finalmente da linha do Douro. Em traços muito gerais, começou a ser feita pressão, mas pressão a sério, em 2021 na Assembleia da República, onde foi votada por unanimidade a reabertura da linha do Corvo, da linha do Douro, ok? E começou então, muito lentamente, mas está a avançar, o processo de reabertura da linha do Douro entre o Lucinho e o Arcadal, aquele verdinho ali embaixo, ao pé da bicicleta. Porque é que eu pus ali aquela provocação? É que eu lembro-me perfeitamente de há 20 anos atrás contactar, não sei se foi a CP, se foi na altura já a RFR, informações sobre a passagem de comboios, precisamente no troço encerrado do Sr. Barca d'Alva. A resposta, nunca mais me vou esquecer, foi: mas este troço está previsto para ser ciclovia. Há 20 anos atrás este troço estava previsto para ser ciclovia, hoje vai ser reaberto para comboios. Ok? A leviandade deste plano de ciclovias. Foi feito um estudo de reabertura e por isso é que eu volto a frisar, é importantíssimo criar um grupo de estudo aqui, nosso regional, que faça exatamente o mesmo. Que crie um estudo de reabertura.
reabertura concreta, com dados concretos. Foi feito esse estudo de reabertura para a linha do Douro, estimou-se um custo de reabertura de 74 milhões de euros, mas benefícios, retorno de 84 milhões de euros. E uma definição muito importante aqui. Benefícios. Não é receitas. Benefícios. Não é só receitas de bilheteira. É toda a dinamização da área envolvente e o regresso dos serviços ferroviários trazem. Suplantam os custos de reabertura. Há uma redução do tempo de viagem naquela zona, e eu já usei as estradas daquela zona bolas, viaja-se mal ali de carro, ok? Mais a criação de 7 mil postos de trabalho dentro e fora daquela região. Portanto, tem um impacto, são 26 km, tem um impacto massivo a nível regional. Em Lisboa alguém vai sentir isto? Não, mas na região sempre. E Portugal não é só Lisboa sempre, certo? Só que, reabrir a linha do Douro. A linha do Douro é uma malha ferroviária, faz parte de uma malha ferroviária. Se vamos estar só focados na linha do Douro, como assim o Douro respondeu em 2019 e no ano passado também, nós estamos só focados na linha do Douro, não queremos dispersar para sem as vias estreitas não se cria sinergias. Porque se vai haver mais passageiros na linha do Corvo, vai haver automaticamente mais passageiros na linha do Douro também. Porque há troca de passageiros e de mercadorias entre uma e outra. Portanto, a viabilização, a rentabilização de uma linha do Corvo vai mexer também com a viabilização, a rentabilização de uma linha do Douro. Ok? E não nos podemos esquecer, algo que estava a ser discutido aqui no início, estas linhas, há linhas que funcionam puramente para turismo? Tem sucesso? Tem. Eu defendo uma linha do Corvo vocacionada só para turismo? Não. Não, porque aqui também vivem cidadãos. Aqui não vivem só indígenas para ser fotografados com a câmera de quem passa no safari e tchau, não tem nunca. Aqui vivem cidadãos portugueses também. E agora? Reaberturas na Europa. Aqui ao lado, a Espanha está a preparar-se para reabrir 350 km encerrados da Via de La Plata, que é uma linha que rasga da Espanha do sul a norte, aqui do lado à fronteira portuguesa. Vão reabrir esses 350 km de uma assentada. E a parte mais engraçada é que 85 km desse traçado são ciclovia. Vão lá perguntar aos espanhóis se estão interessados em ser ciclovia ou não, ou se vão tirar lá a ciclovia ou não. Eles querem um comboio de bola. Estão nem aí para a ciclovia. 85 km de ciclovia. A linha do Corvo comparado de conta tem 96. Portanto, imaginem o que é, quase de repente, toda a ciclovia a ser reabilitada. Não vão pensar duas vezes nisso. E, aliás, já tem havido manifestações populares com muita gente para a reabertura da Via de La Plata. E também o território proibido, o território de fronteira entre a Espanha e Portugal, Planalto Solamantino, a região da Extremadura, são territórios também bastante deprimidos. Mas esses não são os únicos. Tem havido um movimento contínuo pela Europa afora de reaberturas de vias férreas. No ano passado, a França reabriu uma linha entre Nîmes, Avignon e para norte já tem planos também de reabertura para norte dessa linha. Mais uma vez, a Via de La Plata, na Espanha. A Alemanha identificou 20 linhas encerradas que quer reabrir. Na Itália tem havido também um movimento constante de reaberturas. Aquele caso inicial que é o Cruz da Sicília, mas não só, no norte de Itália também querem reabrir mais uma linha deste Turim até à fronteira suíça. No Reino Unido, talvez aqui no Reino também, tem havido também um movimento contínuo. Agora em 2024 está prevista a reabertura de uma linha, a Northumberland Line, que está encerrada há 60 anos e vai ser reaberta agora. Portanto, nós estamos em total contraciclo com o resto da Europa. Em termos da reabertura da linha do Corvo, finalmente, a linha do Corvo, não é demais frisar, está incluída no Plano Ferroviário Nacional para a reabertura total desde a Régua das Chaves. Ok? Isto é um facto. E está lá por dois motivos principais, segundo os objetivos do Plano Ferroviário Nacional, que é, ligar todas as capitais de distrito, Vila Real, e ligar todos os centros urbanos regionais, no qual está incluído
Chaves. Ok? Defender a manutenção da via métrica, não falem em colocação de bitolas, mas não há problema com as bitolas. Os passageiros e as mercadorias não viajam de bitola, viajam de comboio. A bitola não. Aqui, e dados concretos, e valendo então do tal estudo que eu fiz há uns anos atrás, sobre a regra vilarial a Damos, não quer dizer que não se inclua a Vila Pouca da Guiar e Chaves, eu, na altura que fiz só esse estudo até aí, calculei em 11 milhões de euros, dos quais, com o financiamento europeu, estamos a falar de 1,6 bilhões de euros. 2 milhões que seja, a serem pagos pelo Estado português. Eu guardo comigo uma imagem também do fluviário de Mora, e vocês podem perguntar o que é que tem o fluviário de Mora a ver com isto, mas é uma placa divertidíssima, em que a Câmara de Mora construiu o fluviário de Mora, que é um marco daquele concelho que atrai dezenas de milhares de visitantes todos os anos, e depois lá a placa do financiamento. Então tem a Câmara Municipal de Mora, que financiou 3 milhões, 4 milhões, já não sei bem, a União Europeia um X, e depois tem a bandeira de Portugal no fundo a dizer Estado português, E a Câmara de Mora, tem lá a placa, acho divertidíssimo, só entre a Câmara de Mora e Financiamento Europeu fez um projeto âncora para aquele concelho. Eu não quero dizer aqui cabalmente que uma Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar tenha 1 milhão ou 2 milhões de euros para investir na linha do Porto. O que eu quero dizer, ou Vila Real, ou etc. Mas se calhar todas juntas teriam. E quando eu bato à porta de uma Cimedouro e me ignoram olimpicamente, isso não é bom sinal. Não é sinal de uma união à volta de um projeto que seria dinamizador da região. Mas todos juntos, se calhar já havia aqui mais qualquer coisa para se reabrir a linha do Porto. Até porque, por exemplo, o metro de Mirandela, quando começou em 1995, também foi um projeto da Câmara de Mirandela. Com alguns pontos fortes ou fracos, depois com a criação da RFE pelo meio acabou por, enfim, mas foi uma iniciativa autárquica do metro de Mirandela e a reabertura daqueles 4 km que estavam encerrados e que Mirandela trabalhar. Portanto, isto não é só, o que eu quero dizer aqui é que não é só deixar para o Governo Central em Lisboa. O Governo Central em Lisboa está a 400 km de nós. Nós é que estamos aqui. Se nem nós próprios sabemos aquilo que queremos para nós, não vai ser em Lisboa que vão adivinhar isso. Ok? Os proveitos de exploração que a tal para este troço são de 400 mil euros contra custos de exploração de 300 mil. Quer dizer que dá um resultado operacional positivo. O que é que está incluído, e é importante frisar isto, nestes proveitos? Não é só proveitos de bilheteira, não pode ser. Só proveitos de bilheteira não seguram a exploração, ou seria deficitária como a CP não tinha estas linhas. Nós temos que pensar mais além, que é o transporte de despachos, o transporte de mercadorias. Só em Vila Pouca da Guiar, a linha do Porto atravessa as 2 zonas industriais do concelho, em Zimão e em Sardas da Guiar. Portanto, não faz sentido algum pensar na abertura de uma linha do Porto sem conectar essas áreas, essas zonas industriais. Perdão. Portanto, é o aproveitamento das estações. As estações antigamente tinham de albergar um chefe de estação, que às vezes um fator, um ajudante, não há. Hoje em dia já não é necessário isso. Essas estações têm este espaço que fica vago. Esse espaço pode e deve ter sido aproveitado também para a restauração e unidades de hotelaria. E é mais uma fonte de receitas para a exploração da linha. E tudo isto junto quase que duplica as fontes de receitas. Porque senão só teríamos 200 e poucos mil euros de proveitos, que seria só da bilheteira. Ao incluir mais todas estas fontes de proveito, temos uma linha que, se não é financeiramente rentável só na ótica da sua exploração, anda lá perto. Mas depois, claro, nós temos de pensar. Imagino que na linha do Corvo traz mais 20 mil visitantes, não é um número descabido, a linha do Corvo trazia 40 mil. Ok? Portanto, imagino que na linha do Corvo traz 20 mil visitantes extra a Vila Real. São mais 20 mil almoços. São se calhar mais 5 mil dormidas. São mais não sei quantos produtos regionais, olaria de bisalhães, uns covilhetes. É tudo mais que incrementa aqui na venda. Portanto, os covilhetes não vão parar aos proveitos de exploração da linha, mas foram gerados por causa do comboio. Estão a perceber? Portanto, quando se fala, não é rentável, não é rentável, não é rentável,
postos de trabalho que criam e os impostos que o próprio Estado arrecada de volta. É em IVA dos bilhetes, é em IVA das bebidas e dos almoços, ou seja, é mais dinheiro que fica. Uma daquelas, a Welsh Highland Railway, é uma linha quase de brinquedo, só tem 60 centímetros de bicona. É pequeníssima. Estava encerrada há 50 anos. Foi sendo progressivamente reaberta. É responsável agora por deixar anualmente 15 milhões de libras esterlinas naquelas vilas e aldeias. Podemos desprezar 15 milhões de euros de receitas aqui na nossa região? Se calhar não. Ao longo do território, temos ali o desenho da linha do Corvo, nós temos uma região termal riquíssima, Pedras Salgadas, Vidário e Chaves, temos várias zonas industriais e extrativas ao longo do caminho, eu até pus aqui castelos, sim, temos castelos e há turismo de castelos, portanto foi só um exemplo, ou seja, temos N recursos ao longo da linha do Corvo que podem e devem ser explorados. E esta exploração é, e valendo aqui dos nossos amigos espanhóis, tudo comboios de via métrica da Espanha, é para mercadorias, os granitos da zona da Boca da Guiar, é para o transporte regional de passageiros e é para o turismo, aquele avião transcantado. É um turismo, um comboio de luxo, o bilhete custa só 2.000 euros e circula sempre esgotado. Ok? Aqui, da linha do Corvo, já mencionei isto há bocado, não vou massacrar muito mais, mas foi um ano terrível em que tive de assistir aqui, enquanto município de Vila Realense, que trabalho aqui na cidade todos os dias, a que após a inclusão da linha do Corvo no Plano Ferroviário Nacional, se continuou a destruir edifícios na estação e a ocupar o canal ferroviário como uma ciclovia. Acho que foi de péssimo timing, péssimo mau gosto da autarquia de Vila Real, sendo que, não há catalogações que hoje não vou ouvir, mas disse-me na altura, nessa tal comunicação que eu fiz para todos os autarcas, que precisamente ficaram pessimamente servidos com o serviço de substituição do comboio. Além dos autocarros, não há o fim de semana e feriado, o bilhete ficou mais caro, ganhamos um transbordo. Os alunos ficam às quartas-feiras na régua, horas e horas à espera do autocarro de volta, porque saem mais cedo das aulas, quando antes tinham um comboio mais cedo que os levava direto a Alvações. Todas estas coisas que não são tidas em conta. Aqui mesmo, na UTAD, em maio do ano passado, foi feito aqui um inquérito muito sucinto, no meio de uma sessão, sobre que meio de transporte é que as pessoas que compareceram utilizavam para vir aqui para a UTAD. Perdão. A esmagadora maioria delas ou vem de autocarro ou de carro, ou a pé, mas notem que já havendo uma ciclovia anterior, e isto é em maio, esta ciclovia daqui a abril, março, whatever, quantas pessoas é que vêm de bicicleta ou de trotinete? É absolutamente residual. Ou seja, as pessoas aqui precisam de transporte público. Os alunos aqui queixaram-se nessa sessão, falta-nos transporte público. E um dos transportes públicos, e a linha do Corvo, Bolveja, aqui é lotado, é precisamente o comboio. Para a reabertura da linha do Corvo, outras propostas em concreto, suspender imediatamente a construção desta ciclovia. Isto não faz sentido algum. Já se comprovou por A mais B que não é isto que traz nada à região e o canal ferroviário, para ser bem mantido, é bem mantido com uma via férrea em cima e com comboios a circular, não é com ciclovias. Criar então esta equipa multidisciplinar, e aqui passo a bola também aos senhores autarcas, que também podem e devem ter um papel ativo, dinamizador nisto. Criar entre todos uma equipa multidisciplinar para se fazer um estudo sério da reabertura da linha do Corvo e garantir também o transporte de mercadorias, que foi uma das primeiras vítimas destes encerramentos. Lançamento de uma petição dirigida à Assembleia da República, ainda estou a elaborar o texto para a mesma, mas gostaria, entretanto, de a lançar, porque é mais uma lança em África, ser discutida na Assembleia da República. Se tiver, já não sei bem o número, 4.500 assinaturas, já tem de baixar para uma comissão parlamentar, já tem de ser discutida dentro do Parlamento, portanto, é outra forma de lançarmos a reabertura do Linha do Corvo. E aqui
continuar a promover este tipo de debates. Não é o debate pelo debate em si, porque isso depois não traz frutos nenhuns. Mas tem-se de dar este passo de chegar junto à população e explicar estas coisinhas todas. Quanto custa? Custa X. Mas é rentável ou não? É por esta e por aquelas razões. Mas via estreita não presta. Presta sim, porque há muitos países que não dão. Explicar isto às populações. Porque as populações daqui, e eu tenho visto isso cada vez mais, o exemplo que eu vou ligar no princípio excelente, bastante paradigmático daquilo que pode ser o resto do território. As pessoas não esqueceram o comboio. E as pessoas nunca viraram as costas ao comboio. Só que elas não têm uma liderança, um ponto, um foco que as ajude a chegar a essa conclusão e a lutar concretamente por esse objetivo. É isso que falta e é isso que nós devemos, então, proporcionar. E pronto, meus caros, é isto que eu tinha para vos apresentar. Hoje espero não ter sido muito massativo, muito massacrante para todos. Passamos então ao debate, onde podem e devem fazer todas as vossas perguntas sobre o que viram aqui, as ideias que vocês trazem, as propostas que vocês trazem. Ponham todas as questões, não há perguntas certas ou erradas, temos a lhes fazer todas. Ok? Sim. Outro lado? O Sr. José tem que ir à casa bem. Está bem, está bem. Os voltar, não sei se querem voltar aqui para a mesa. E se tiverem perguntas dirigidas a vocês. Sim? Acho que havia um senhor que estava a fazer uma pergunta, que estava a tentar fazer uma pergunta há pouco, não é? Estava um senhor atrás que queria fazer uma pergunta. Sim. Eu vivi 27 anos no Vila Pouca de Guiar, precisamente no Freirinho, que é de longe. Agora, uma pergunta: se com as competências para as câmaras municipais, porquê é que nós não temos autocarro de Vila Real para Chaves aos domingos, feriados, não é? E sábados? As competências não foram para as câmaras, foram para a CIM, Ou para assim, pronto. para as comunidades intermunicipais. Outra, limitação do tempo, viajei para o município de Alvor, porque quando andei na tropa já só vinha até Vila Real, na tal cor laranja, e quando daqui a tempo o meu pai é empresário em Vila Pouca. E dizia que a Vila Pouca no sábado, eu telefono para o Tâmega a dizer que a melhor coisa é ir expresso. E o bilhete do autocarro custa 3,85€, de Vila Real até Vila Pouca, e no expresso custou 8€. É só isso que eu queria. Pode ser por um tempo onde também os pesados, os adubos, o adubo ia até Vila Pouca de Guiar, e até às pedras salgadas, e essa coisa toda. Os produtores de batata do Alvão vinham trazer pontos de produto que era para depois ser escolado para o Porto. Era só isso que eu queria dizer. Agora, se alternativa já é, pronto, eu andei muito. Entretanto, eu andei muito. Eu vinha para a Banda, por exemplo, ia escolhido e vinha de comboio. Mas quando ia para a tropa, já não apanhei para vapor, não é? Tinha que ir até Vila Real de autocarro, entrar em Vila Real no comboio e parei. E no regresso era a mesma coisa. Uma altura que eu cheguei à Régua, era 10 da noite, e pode ficar até de manhã, até 7 da manhã. Não fiquei porque vinham 3 ou 4 e levamos o táxi para vir até Vila Real, pelo menos. Amanhã depois eu vou para cá para Vila Pouca de Guiar. Não, não vale. Era só isso. Agora, eu acho muito benéfico que haja uma reabertura. Acho muito benéfico. Não é dizer. Realmente, nesta questão dos autocarros, tem toda a razão. Portanto, isto foi passado agora a competência para as comunidades intermunicipais. O concurso foi internacional, portanto, ganhou uma empresa espanhola, como já deve saber também, e, portanto, as concessões das linhas foram aquelas concessões que já eram as concessões da autoaviação de Tâmega e mais outras que se conseguiu complementar. No entanto, aqui as autarquias têm apoiado naquilo que podem, mas não podem alterar aquilo que foi feito em concurso público, aquilo que foi cedido, não, ou dado às empresas para explorar. É uma realidade que temos, ainda os estudantes tiveram a mesma situação, portanto, os horários ainda andavam ali
Municipal de Altamira e Barroso, a explicar que o autocarro não chegou a horas ou que não estava no local onde devia e pedir o reembolso da diferença do montante que pagaram. Agora, quanto aos fins de semana, também não conseguimos fazer nada porque, de facto, são as linhas que foram cedidas. Por isso, esta importância também do comboio, desta reabertura da linha e que tanto defendemos, não é? Porque não só isto se aplica à parte das escolas, e, portanto, mas também à população em geral. Se precisarem de ir ao hospital, ou se precisarem de alguma emergência, não têm, até porque isto, costumamos dizer que é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, fecham serviços, fecha mobilidade, fecha prestação às populações, não é? Fecham os serviços, a população vai embora, não há população, não há serviços. E eu fico vicioso, não mais fácil. Eu costumo dizer que neste momento nós somos números, portanto nós não podemos ser números, nós somos pessoas e temos que ser vistos como pessoas em qualquer território. E portanto isso é realmente um problema que nos temos vindo a debater ao longo dos anos e que temos tentado, com os nossos argumentos, tentar afastar, mas não é fácil. Obrigado. Uma pergunta para o senhor que fez o estudo. Abre Vida Real Chaves, aquele troço de Loivo vai se manter ou vai para o outra? O troço por noivos pode-se manter, sabe porquê? Porque o caminho de ferro convencional não vai muito além de pendentes de 2%. 2% é pouquinho. Conheço a minha. Pronto. E fazer uma descida direta de Sabroso da Aguiar para Oura, sem fazer essa curvinha de loivos, vai fazer com que a linha fique com uma pendente muito grande. Se passa aos 3%, que é o máximo recomendável para caminhos de ferro convencional, não sei, só medindo. Mas isso, por exemplo, teria um grande impacto para comboios de mercadorias. Ou seja, esse loivos, essa curva de loivos, não é um problema. Viu aquela ponte em espiral de Brúzio. Há uma outra linha, São Moritz, mais pública da Suíça, que tem 4 ou 5 túneis em espiral. Dentro do túnel, dá-se assim a volta. Não há problema nenhum. Desde que fique com uma velocidade adequada, ali não é passar a 20 também, não é? Mas se ficar com uma velocidade adequada, não há problema. Num bocado por causa dessa questão técnica das pendentes. Nós às vezes até costumamos brincar, não é? Se vimos para o outro, decidimos apanhar para Maria Loura. Vamos ter que... Mas aí não há problema. A manutenção dessa tal curva de loivos, não é? Ou a de Carrazeiro, é o sentido é o mesmo também. Carrazeiro era boa, eu ali embaixo, ele parava quando não teve da fruta e nos às uvas. Ou aos filhos, enquanto ele metia água, no vapor, não é? Sim. Era enquanto não tinha água. Ainda dava várias a parte das horas, senão não conseguiam. É só. Bom dia. Eu queria começar por lamentar que os autarcas desta cidade e Portal do Distrito não estejam presentes. Mas lamento um bocado. Nós, por acaso, voltamos às 4 da manhã para cá estar, mas não estamos às pequenas vezes por isso. Mas dá para ver o que é desprezos que esta zona está em relação a essas instituições. Por outro lado, queria só dizer que estamos a falar de loivos, é impossível por São Paulo com 18 ia dar dependente, acho que não está feito. Somos coautores do Plafé 21, que deu origem ao Professor Nacional. A mesma pessoa que levou daqui os carris foi a pessoa que nos encomendou o processo, não o pagou para essa questão. Como está na Paula. Não é? Pronto. Eu pensei que, entre outras coisas, eu tenho algum certo carinho por esta zona e por esta gestão. Lamento, vou dizer um bocadinho em relação à sua situação. Eu não sou contra a via estreita. Nada contra a via estreita. Só acontece uma coisa muito particular aqui no Dragado. A linha do corpo. Eu queria começar pelo seguinte. Eu sei, a minha formação de base é essa, que podemos transportar mercadorias em zonas. Eu sei que há material circulante de Vitória. Mas há uma coisa que eu vou dizer.
dizer, constrói o corpo em linha métrica e sabe o que é que vem para aqui? O que está a acontecer no voo. Não vem para aqui mais nada. Não há dinheiro, vamos ser objetivos, não há dinheiro para comprar material circulante. O que está a acontecer no Voga, mesmo Vago e Fones, onde se fazem milagres, vimos o que fizemos com o Azar, não é? Há pouco tempo, porque não está, toda a gente quer buscar. E estão agora a mostrar o que é a ferrovia, o que é a nossa capacidade de construir. Mesmo que assim vá, o que vem para aqui é o que está no Voga. Não há mais nada. Não há valores. Não há valores. Aquele material que me falou, ou que me off, aquele material precisa além do custo, e de voltar parado, está parado há cerca de 11 anos, ambos sabemos o que estamos a falar. Há cerca de 11 anos que ele não é mexido, certo? Tem preciso de homologação. Portanto, fomos a ver, isso é um valor brutal. Quando me diz que a via ibérica, ou chamada via larga, a Vital Ibérica, era muito cara, eu posso estar mais de acordo consigo. Temos 11 curvas para. O estudo está feito. Há 11 curvas para retificar. Não temos grandes processos de circulação da régua até da não temos. Nem é isso que interessa. Mas há 3 situações que são muito importantes. O valor da régua, não há abanos, mas ao cruzamento com a possível estação da Real Norte da linha de média velocidade para Bragança, será? Estamos a falar em 21 mil milhões. 21 milhões. Estava quase com o termo de contas. 21 milhões. Portanto, peço desculpa por 21 milhões. Ora bem, mas o que é que se ganha aí? Mas custou mais de 10 milhões do que até a vida real. É via estreita. Mas você não tem que comprar zorras. Não tem que comprar material circulante. Eu vou explicar porquê. E aí está muito dinheiro embutido. Porquê? Nós tivemos aqui uma situação que foi a pandemia, que alterou isto de 2 anos. E o que é que vai fazer com que nós temos a linha do Oeste neste momento já a caminho de Torres Vedras e as híbridas que vêm vão fazer menos falta do que seria à espera. E porquê? Porque quando elas vierem, já temos a eletrificação de Torres Vedras. Certo? Essas híbridas, essas composições híbridas, vão custar, já estão compradas. Está vendo a cascar? Os 10 milhões que se pagam a mais por via larga, se disser assim, mas o que é que vamos ganhar? Vou dizer, 4 a 8 km/h, não dá para mais, não dá. Não estamos a via larga, a via ibérica, a Vital Ibérica, para ter velocidade, não. É para poupar em termos de, está vendo a cascar. Essa material híbrida que está lá embaixo, já nem sequer vai para o Algarve. E não vimos a falar sobre isso. O Algarve já está identificado até quase a nossa Andorra, do outro lado já quase. Portanto, vão para lá as Lilicanenses, vão sobre as Lilicanenses. Desculpa a expressão, mas é assim que nós chamamos de ferroviário. Então, o que acontece? Essas híbridas, comprar comboios não é a mesma coisa que comprar um carro num stand, essas híbridas vão estar um pouco disponíveis. Certo? O que é que nós vamos ter? Podemos ter efetivamente, exatamente como disse há um bocadinho, um comboio direto de Chaves ao Porto. E porquê? Porque ela seria diesel até a régua e dali passaria, porque a régua está a chegar à eletrificação também. E aí poderíamos ter 2, um à marca de Alva, que está previsto já. Em híbrido, já. E em vez de andar ali 2 híbridos na marca de Alva, poderíamos sacar uma expressão, um para aqui. E quer dizer, aquilo que se diz assim, mas custa mais 10 milhões. Só custa até ali. Dali até lá acima às Chaves, sabemos que depois os custos não têm grande diferença. E porquê custa 21 milhões? Porque há uma situação que a gente não se pode esquecer. A anterior via já foi levantada. Mal ou bem já foi. E esse custo já foi retirado dos custos. Já foi retirado. Só custaria mais, não é? Custaria mais, certo? Portanto, o que é que acontece? Quando eu disse ao bocadinho, temos que saber o que é que temos.
Até que a interligação que vamos ter com a via ibérica, nessa linha, de média velocidade para Bragança, é a particularidade do corpo. Não se pode comparar com as outras vias estreitas. Eu não estou nada contra a via estreita. Só que é ali que vamos ter a interligação. E o que custa mais é trazê-la até a Vamos. Da Vamos para cima. Sabemos antes como é que é. Portanto, e até a Vamos, até a Vamos, não é por uma questão de velocidade. Se alguém que disse que régua fechada a 160 km/h, desculpe a expressão, ou é doidinho da cabeça ou está a tirar uma estrada. Pelo amor de Deus, não percebe nada de ferrovia. Portanto, o que acontece? Acontece que temos é que saber o que é que queremos. E a particularidade, a nossa particularidade não é, se não estaria completamente de acordo consigo com a via estreita, com a via métrica, vamos chamar tecnicamente que não é a via métrica, mas aí vamos poupar muito em material circulante, que é caríssimo. E sabemos, portanto, disser assim, pois, olha, nós temos as sapinhos, não é? Que estão no leste agora, não é? Aquela coisa de Não faço voadoras. só faço TGV alentejano. mas olha, fazia-nos muito jeito ter uma destas aqui a fazer a regra dos chaves, certo? Está a ver a questão? Portanto, o que acontece? O que é que isso corresponde? Corresponde a material circulante que está disponível amanhã e que se poupa muito. Portanto, quando já reparou se vi aqui um pequeno debate, bem poderei, se entenderem, estar disposto a colaborar dentro das minhas possibilidades no grupo de trabalho, mas vamos pensar em tudo. Certo? Nada me move contra a via estreita, mais uma vez vou dizer, mas repare o seguinte, se queremos que o distrito, os dois distritos, portanto, a Cadiz até Chaves, que seja competitivo em passageiros, em mercadorias, não é com as horas que lá vamos. Quer dizer, é uma forma, não é? É de se comprá-las também, certo? É de se comprá-las, é de se operá-las. E cada vez mais, nós antigamente tínhamos 120 homens a trabalhar nos armazéns de apoio da régua, não é? Até sacos de batatas iam para Lisboa, e hoje temos coelhos zero. Não há. Portanto, não há quem opere, não há maquinaria, não há zorras, está a ver? Portanto, isto é uma coisa quando nós vamos fazer compras para a expressão, a analogia, para um aniversário, temos que um pouco custa X, não sei, mas quando vamos para temos o terreno cheio, porque é preciso comprar mais isto. Pois isto é preciso operado por este e por aquele produto, certo? Portanto, eu sou defensor que a solução da linha do Corvo é voltarmos aos comboios mistos, certo? Não me choca nada uma locomotiva levar 10 vagões e um vagão de passageiros e um carro de passageiros, mas não é vagões nas zorras, nem depois tinham que ir para as zorras. Levanta custos, está a ver, e na minha opinião, e temos riscos que se vai levar. Não, eles cheguem ali, é só entoralhar. Portanto, era isso que eu queria dizer para já, e queria ver a vossa opinião agora em relação a isso. Olha, meu caro, então é assim. Discordamos na parte da poupança nos 10 milhões. E eu explico porquê. A via larga também requer mais material. É mais larga, requer mais material. Os comboios também são maiores, também gasta aí mais qualquer coisa. Mas não é questão dos anos, mas já existem. Mas já existem. Mas há aqui uma diferença fundamental. Só há 2 países no mundo a utilizar a vitória ibérica. São nós e Espanha. E há 1.500 países no mundo a utilizar a via métrica. A disponibilidade de material circulante de via métrica é, a meu ver, muito maior do que a disponibilidade de material circulante de vitória ibérica. Eu estou de acordo. E repare o seguinte, nós podemos ir comprar material a qualquer posto do mundo com via métrica. Tem que ser homologado, não é? Mas isso qualquer azar também tiveram que ser homologados. Não tiveram. Não. Só tiveram só um domínio. Mas não estão homologados para a Polícia Ibérica. Com testes pela linha do Minho. Não, isso testes são outra coisa. Testes são outra questão. Homologação em termos de identidades. Mas também tiveram que ser homologados. Agora, a questão é de ser comboios mais baratos ou ter um chá de graça. Eu vou contar uma história precisamente sobre as Lilis. Quando surgiram as Lilis, para contextualizar, havia um parque
que foram recauchutadas, né? Foram modernizadas. Pronto. E como na altura estava muito em voga os peelings e os liftings e tal, de uma certa de canessas, então o pessoal achou por bem aplicar o termo às lilis. Só que as lilis tinham um pequeno problema. Na altura gerou muita polémica nenhuma, mas pronto, que eram feias para o interior deprimente. Pronto, eram feias. E o pessoal batia naquilo, que as lilis são feias, as lilis são feias. E eu era do grupo que malhava nas pobres das lilis. Até que um dia, uma outra pessoa também interessada no caminho de ferro, me calou para sempre com essa das lilis. E ele disse: eu prefiro uma lili a 140 km por hora do que não ter comboio nenhum. Realmente tem razão. E eu preferiria realmente uma Alain, um TGV alentejano também na brincadeira, a circular aquilo do que não ter comboio nenhum. Mas também estamos a falar de material circulante muito envelhecido. Eu já circulei nelas. Estamos a falar de Salina? Pois é, mas eu já viajei nelas, na linha da Beira Baixa, ainda antes do encerramento, e quando parávamos numa estação, se eu segurasse uma taça com ovos lá dentro, eles saíam em castelo. Porque aquilo já é material muito envelhecido. Portanto, esses 10 milhões que se poupa para a via larga, eu não sei qual é o retorno em termos de ser via estreita, porque há mais disponibilidade de material via estreita, e a via estreita para construir e para manter gasta menos do que via larga. Sim, estou a dizer, para o seguinte, o problema neste momento, o material circulante para a via larga, não precisa comprar nada. Existe. Mas via estreita também há, passa por homologação, passa. Não, mas tem-se comprar. Também tem-se, mas não cabe, não sei agora um concurso, não sei quantos milhões de euros, centenas de milhões de euros para material circulante novo. Eu não preciso comprar, não dura para sempre. Dura mais que os autocarros, os automóveis. Sim, o problema é que... Mas também não dura para sempre. Na década de 80, como mostrei na imagem, ainda tínhamos aqui carruagens de madeira de Nuremberg da década de 20. Eu lembro, viajei muito nelas. Circulavam, com aquecimento a brasas, até no sifão. Circulavam, mas não era o desejável. Bom dia, posso? Desculpe interromper-vos aos dois. Não. Isto é muito interessante, mas vocês podem sentar, tomar um café e falar disso. Mas esta é que eu acho que aqui o mais importante é que começamos a ver a parte técnica, se é bitola larga, se é bitola estreita, se é de bitola. Eu acho que essa é uma conversa que não é agora que se deve ser feita. Acho que deve ser feita quando vocês, e os autarcas e os stakeholders aqui da região, pensem nisto e, pá, isto é uma coisa que a gente quer, vamos fazer o estudo. E o estudo vai dizer, pá, isto custa tanto, vai dar X. Isto custa tanto, o rendimento é X. E então fazer a decisão de certeza. É a parte mais técnica. Isto é a minha opinião. Desculpa, eu me apresentei José Ventura, eu sou candidato, cabeça de lista da Iniciativa Liberal, full disclosure, do Vila Real, e isto transcende partidos. Isto não tem nada a ver com partidos. Isto é das pessoas, não é? E eu vivi em Chaves, não é? E uma coisa que eu queria perguntar é, eu vejo, pá, os vossos mapas são sempre espetaculares, mesmo do nosso plano de Nacional de Ferrovias, pá, muito interessante. Mas parece que não há nada do outro lado da fronteira. Eu olho para os mapas, agora estou a apresentar os mapas, pá, e não se vê o outro lado da fronteira. E eu acho que aqui, nós no interior, somos vermelhos, como tu estavas a mostrar, porque a gente olha para Lisboa e está à espera que Lisboa nos diga o que vamos fazer. Se calhar nós temos é começar a virar as costas para Lisboa e começar a olhar para o outro lado. Porque do outro lado temos um mercado muito mais interessante que o mercado do Porto, ou de Coimbra, ou de Lisboa para nós aqui na região. E eu acho que se já foram feitos estudos ou avaliações em relação a ver, por exemplo, as conexões com Ourense, que é um mercado muito mais interessante que Braga para nós, por exemplo, não é? Já foi feito algum estudo nesse sentido, já começamos a ver o impacto que isso pode trazer, já foi discutido, por exemplo, com as entidades governamentais do outro lado da fronteira. Era a única pergunta que eu tenho. E desculpem interromper. Não. Vocês têm aqui uma conversa espetacular. Eu também sou emocionalmente muito ligado a este comboio, porque vinha passar férias e vinha no comboio no traca-traca-traca e a madeira cheia de frio. Ou cheia de calor, que era no verão, não é? Por isso eu compreendo o apego emocional aos comboios. Mas eu acho que aqui agora temos que ver qual é o processo? O que é preciso ser feito? Senão vamos continuar a falar e nada vai acontecer.
Deixe-me só responder rapidamente. Primeiro, olha, eu sou baiano, eu sou de Vinhais, sou de uma aldeia que se dista só 15 km da fronteira. Se chama Vila Adelso, já agora, terra linda. E causa-me um bocado de estranheza, por exemplo, que a autarquia de Vinhais nunca tenha adiantado nada que eu saiba, pelo menos, sobre, por exemplo, uma ligação de shuttle, autocarro, direto de Vinhais à Godinha. Sendo que a Godinha, para contextualização, tem uma estação na linha de alta velocidade Madrid-Corunha. Nunca foi discutido isso. Para mim é óbvio, para mim entra pelos olhos lá dentro. Devia haver uma ligação direta entre a Godinha e Vinhais, de autocarro, à passagem, não de todos, mas de alguns dos comboios. Isso foi feito. Que eu saiba, não. Estou a dizer eu, pelo menos, que eu saiba, não. No caso de Chaves, e do excelente exemplo que é a Eurocidade Chaves-Verim, aquilo que já deveria ter sido equacionado também, mas isso não é só responsabilidade minha. Eu faço uma meia culpa, mas não é só responsabilidade minha. É equacionar precisamente um prolongamento da linha do Corvo até Verim. Pelo menos até Verim. Se deveria ir de Verim à Godinha também, não sei, estude-se. Está em cima da mesa. Porque pelo menos de Verim à Godinha há uma autoestrada e pode haver esse dá serviço shuttle também. Portanto, não é necessário 100%, digamos assim, que a linha do Corvo deveria ser prolongada também de Verim até à Godinha. Mas eu vejo com muitos bons olhos que sim, que a linha deveria ser prolongada de Chaves até à Godinha. Para mim faz todo sentido. O terreno é muito propício para isso. Estamos a falar da Veiga de Chaves, estamos a falar do Vale do Tâmega, por ali acima, que não é nada do outro mundo, não estamos a falar das escarpas do Baixo Corvo nem do Baixo Tula. Então seria bastante fácil fazer essa ligação e para mim faz todo sentido, sim. Mas hoje estamos aqui a falar da linha do Corvo, mas eu já há muitos anos também que sou ativista pela linha do Tula e rolou-me por dentro de nunca a Câmara de Bragança também se ter chegado à frente para fazer um estudo. Fizeram um estudo da via rápida por Montezinho acima. Depois vieram outros aqui da Alveia, de Montezinho não pode ser, vamos desviar mais por além. Ok, discutível, mas mais por além vai bater à Serra de La Colebra, que também é um parque, também é a natureza das duas. Mas, já está, estudo-se. Mas rói-me que a Câmara de Bragança nunca tenha tido esta iniciativa, esta proatividade de estudar também uma ligação ferroviária de Bragança, passando pela Serra de Montezinho, a ir ter do outro lado a linha convencional que existe de Ourense à Sanabria, onde poderia entroncar aí, ou seja, não é linha nova, a partir de Pedralba de lá para a Bahia, e ir ter à Sanabria e ter também uma ligação direta entre a estação em Outeiro de Sanabria, a estação de alta velocidade, que é da Puebla, que curiosamente chama-se Puebla de Sanabria Trás-os-Montes, e nós não aproveitamos essa estação. Portanto, isto é um atestado de burrice que a própria Espanha nos passa a nós. Portanto, sim, faz todo o sentido fazermos isso. E deixe-me acrescentar à sua lista. Nós não temos só uma Ourense. Nós temos uma León, nós temos Astorga, nós temos Salamanca,